Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Hoje eu trago dois vídeos para vocês aí, tá? Nesse primeiro aqui agora a gente vai falar sobre uma reportagem muito interessante que saiu na revista Isto É, essa reportagem aqui, tá? Essa revista que é dessa semana, né? E essa reportagem aqui falando sobre o pior congresso da história, tá? Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque tem muita coisa legal aqui, muitas sacadas interessantes aqui nessa reportagem, e algumas questões que a gente pode refletir aqui, algumas que a gente já refletiu em alguns vídeos aí do canal, e outras que são novas, né? Então, enfim, falar um pouquinho sobre isso aí. E no segundo vídeo eu trago para vocês uma reflexão sobre uma bizarrice que aconteceu lá nos Estados Unidos. O estado de Oklahoma agora está obrigando os professores a trabalhar a Bíblia em sala de aula. Quer dizer, nitidamente um retrocesso aí neoconservador. Vamos falar um pouquinho também sobre isso aí no segundo vídeo de hoje, tá? Então, antes eu deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o Zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito. E também estou aqui já esquematizando a publicação do meu primeiro romance para setembro, tá? Então eu aviso a vocês aqui quando sair e a gente vai se comunicando a esse respeito aí, tá? Então, pessoal, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre essa reportagem aqui, tá? Da revista Isto É. Mais uma vez aqui mostro a capa para vocês, tá? A revista Isto É a revista número 2837, do dia 26 agora de junho, tá? Então traz aí na capa uma situação aí que rolou, né? Dessa figura aí que foi fazer enfim, né, uma proto-encenação teatral lá sobre a questão do aborto e tal, que é uma discussão que eu não li muito a respeito, então eu não posso falar muito, mas vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre outras coisas mais que tem aqui na reportagem, tá? E aí vamos começar então logo falando sobre o texto, tá? O que tem aqui no texto de interessante. O texto é do Vasconcelo Quadros, tá? Da revista Isto É. E o título da matéria, né, que ele faz aqui, na verdade é um texto, é uma reflexão, né, que ele vai fazendo com alguns dados, algumas informações, chama-se Circo de Horrores, que é um pouco e muito isso aí que a gente está vendo nessa nova Câmara dos Deputados lá, né? Quer dizer, e eu tenho feito vários vídeos aqui falando sobre, enfim, trocentas bizarrices, gente defendendo QI de macaco, enfim, né? Gente indo para a CPI discutir com informações de jardim de infância, e aí o cara tem que voltar ali, descer lá na história do Brasil para poder, quer dizer, né, esse congresso que a gente tem realmente é um dos piores, se não for o pior da história do Brasil, e é fruto, na verdade, do bolsonarismo, é fruto da ascensão do bolsonarismo, que é, em parte, né, o antipetismo e o anti-Brasil, né, que a gente tem visto aí, tem falado também no canal do YouTube, mas também é uma espécie de, quer dizer, esse antipetismo, anti-esquerda e anti-Brasil, mesclado com individualismo e tudo mais, ele está realmente nessa legislação lá, num nível baixíssimo, e aí a gente vai entender o porquê, porque a reportagem aqui fala de alguns pontos que são realmente muito importantes e que explicam bem isso, tá? Então vamos lá. Ele diz aqui, né, reunidos nas bancadas fisiológicas do Congresso, e aí ele lista, né, que é a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia. Vamos falar um pouquinho também sobre cada uma delas, que é a BBB, né? Parlamentares radicais, desinformados, violentos e negacionistas formam maioria na Câmara e no Senado e chantageiam o Executivo na mais trágica legislatura da história do país. A população jamais esteve tão desrespeitada e abandonada. E, ao mesmo tempo, vale dizer, né, jamais esteve tão desrespeitada, abandonada e, de certa forma, representada, né? Porque, quer se queira, quer não, foi a população que colocou essa gente lá. A gente sabe muito bem, né, que parte significativa disso deriva de uma alienação radical, né, do que acontece no Brasil, enfim, das construções mais amplas aí de discurso da direita e da esquerda, mas o fato é que a população se identifica de alguma maneira ou de outra com essa gente aí. É preciso entender o porquê, né? E eu já tenho feito esse trabalho reflexivo aqui, parte disso me parece que está nitidamente
na reflexividade negativa de uma parte da direita, complexo de Poodle e o neomazombismo, uma série de coisas que eu tenho desenhado aqui, mas evidentemente que tem outros aspectos que a gente vai tentando, enfim, refletir. E aí ele fala de duas coisas que eu acho importantes aqui de ponderar no que ele diz aqui logo no início, quando ele chama essas bancadas de fisiológicas, né? E o fisiologismo é isso, né? O toma lá da cá, né? Ou seja, é um interesse privado, enfim, né? Poluindo ali a esfera pública, né? O Estado e tudo mais. Isso é uma constante. Agora, isso é uma característica da direita. E isso é uma característica, inclusive, essencial do discurso da direita. A direita diz isso, né? Quando ela diz que o Estado tem que ser mínimo, ela não está dizendo que vai chegar ali, se você lê a fala dos direitistas conectada com o que eles fazem quando eles vão para lá, você vê que eles não diminuem o Estado, eles diminuem o número de ministérios, mas aumentam a carga tributária. Quer dizer, aquilo ali é uma farcinha, né? É um farsete, é um falsete ali de superfície, e eles estão, na verdade, aumentando o Estado para quê? Para poder, alimentar os seus interesses privados, né? E vamos falar também um pouquinho sobre isso. Então, e aí existem essas três bancadas, que são a bancada do boi, que é justamente a do agro, né? A bancada da bala, que é a bancada dos policiais, a bancada dessa gente que defende, armamento, pena de morte, violência, etc. e tal, encarceramento em massa e presídio como vingança e não como ressocialização. Quer dizer, é uma lógica estúpida que a gente vai tendo que aturar aí. E que não funciona, né? Os presídios estão cada vez mais lotados e a taxa de reincidência é muito alta aqui, o que significa que não resolve dessa maneira, né? Mas é uma gente com a cabecinha imediatista, não estudam direito a história do Brasil, não tem muita capacidade de reflexão, e aí, enfim, ficam ali defendendo essas teses esdrúxulas e contraproducentes, tá? E para finalizar, a bancada da Bíblia, que é outro retrocesso, né, outra bizarrice, porque o Congresso, enfim, o Estado é laico e a gente deveria ter ali gente com capacidade de reflexão ou capacidade de manejo de questões públicas muito mais ampla do que tem hoje aí, né? E eu também já fiz vídeo falando sobre isso, falando sobre, né, as características dos evangélicos, né, a conexão que eles têm com a tal da teologia da prosperidade, e o quanto que isso, de certa forma, reflete muito o que é essa gente lá, quer dizer, interesse privado acima de tudo, né? Enfim, e tudo mais. E aí chantageiam o executivo, como pondera aqui, né, a reportagem. E tem uma outra questão, né, que quando a gente fala de Congresso, né, os deputados, a população, seria interessante a população entender que os congressistas e os senadores, eles devem ser pessoas que carreguem vocação para poder participar e, ao mesmo tempo, entender e refletir mais de uma questão só, né? Normalmente os deputados, eles são pessoas que têm ali uma capacidade isso historicamente, porque hoje em dia está tudo em baixíssimo nível, mas enfim, normalmente historicamente os deputados têm uma capacidade menor ali de ampliação ali de temas do que os senadores. Mas, assim, hoje o negócio está paupérrimo e tem gente que está ali apenas e tão somente por um motivo, que são seus interesses ali setoriais, de subgrupos, como é o caso dessas bancadas de boi, de bala, quer dizer, gente que só entende, ou melhor, né, só se vincula à questão da segurança, né? E aí uma pessoa que quer pensar a segurança pública, por exemplo, vinculado apenas a ficar pensando polícia, ficar pensando bandido, ficar pensando, né, confronto direto, não vai entender direito a questão, porque você tem que ter um olhar complexo sobre a coisa. Não se resolve a questão da violência, da segurança pública só com polícia, não adianta, é perda de tempo. Então, se você não tem um olhar mais amplo, enfim, se você não é uma pessoa que entende a necessidade da complexidade, você fica ali, enfim, aprovando projetos pífios que não resolvem o problema e a gente não consegue caminhar, tá? Isso serve também para o boi, para a bala, aliás, para a Bíblia e para todos os outros, né? Bom, e aí vamos lá, né? Então, ele começa falando aqui sobre essa questão lá da tal peça de teatro entre aspas aqui, porque ele diz que foi um negócio patético lá.
E, enfim, e que foi um negócio bizarro, né? E a mulher lá, eu não vi, né, o vídeo, mas parece que a mulher estava ali meio que representando um feto sendo morto no aborto, um negócio assim, uma coisa meio patética com crianças na plateia, que é um negócio absurdo. E, bom, enfim, mas isso aí é a bancada da Bíblia, né? Que é meio que bastante apoiada, né, por essas outras bancadas conservadoras também violentas, né? E aí eles dizem aqui o seguinte, tá? É um congresso que se supera na tarefa de bater recorde de atos de retrocesso que jogam o país de volta às trevas, né? Tá usando essa expressão aqui da Idade Média, e já teve gente aí, bolsominion, pedindo a volta da Idade Média, quer dizer, a gente está vivendo um inferno no Brasil, mas que ao mesmo tempo tem um quê, como eu tenho dito aqui, de janela reflexiva, um quê de artístico. Por quê? Porque essas manifestações, essas opiniões, essas visões extremadas, elas sempre existiram, né? Esses programecos da tarde aí que ficam o tempo todo, enfim, né, meio que retroalimentando essa lógica de segurança pública pobre e que é contraproducente, isso não é de agora, isso já existe, de bobear, há uns 20 anos já tem isso aí. Então, quer dizer, né, é preciso que a gente aproveite esse momento de, enfim, né, de obra aberta, digamos assim, bolsonarista, né, para poder refletir isso aí e pegar os temas aí que têm mais relevância e, enfim, ao mesmo tempo denunciar as bizarrices, né? E essa reportagem faz isso de maneira muito bacana aqui, tá? Continuando, tá? Então eles dizem aqui que ele diz que, além dessa questão do aborto lá, 2 outras decisões bombásticas aconteceram na Câmara, tá? A primeira, ele fala que o Senado aprovou os jogos de azar no Brasil, né, com cassino e tudo. Eu não tenho nada contra isso. Essa aqui é a única divergência que eu tive com o texto. Eu, inclusive, já joguei bingo, enfim, centenas de vezes, acho bacana, acho legal, jogo divertido. O problema, e foi isso que fez os bingos fecharem, né, é que eles não querem pagar imposto, não querem ter fiscalização, aí não pode. Agora, o jogo em si não é um problema. O problema é de quem vai e gasta o dinheiro a mais porque quer, mas isso é uma questão de cada um, né? Você não vai ficar, enfim, de babá. O Estado não é para ser babá das pessoas, né? O Estado é para poder ampliar as possibilidades ali de participação de todo mundo e tudo mais, né? Então, se tem gente que não sabe utilizar o seu dinheiro, que, enfim, né, que vai jogar o jogo de azar, o chamado jogo de azar, que muitas vezes é um jogo de sorte, né? Mas, enfim, e aí não consegue se controlar, é problema da pessoa maior de idade, então, enfim, né, responda por isso. Agora, né, proibir o jogo de azar, para mim, não é um problema, certo? Bom, agora, a segunda questão que ele coloca aqui, né, é realmente uma questão complicada, porque ele fala da PEC da anistia, né, que é o maior perdão da dívida, o maior perdão da história às dívidas dos partidos, entre elas as dívidas pelo não cumprimento do regime de cotas a candidaturas de minorias, né? Então, em lugar de pautas relevantes, entram preconceito, despreparo, violência, sabotagem ao executivo e ao judiciário e uma profusão de provocações insanas que colocam o Congresso como gerador de tensões entre os poderes de perplexidade na sociedade. Essa questão da geração de tensões também é preciso ser pensada em dois, digamos, né, em 2 eixos aí. Primeiro, a maioria esmagadora dessa galerinha que está ali são pessoas que entenderam digamos, a atualidade das redes sociais e ficam gravando o tempo todo e jogando nas redes sociais. As pessoas costumam acessar esses vídeos procurando baixaria, procurando barraco, procurando, enfim, briga, violência, xingamento, etc e tal, né? E isso vai alimentando esse lado pobre da gente, né? E, enfim, num lugar que deveria, enfim, né, ser norteado ali por uma outra lógica, né? Então, quer dizer, e ao mesmo tempo isso também reflete o que é o próprio espectador desses vídeos aí, né? Que é gente que fica, né, empolgada com isso, acha que o sujeito chegar ali e xingar todo mundo é ser espontâneo, ou ser autêntico, ou bosta do tipo. Às vezes tá ali, não está falando porcaria nenhuma, mas só o fato de estar xingando, etc e tal, já muita gente considera isso, né, algo que seja um diferencial, né? Enfim, então tudo isso é preciso ser pensado também. E aí, enfim, né, eles falam também aqui de outros detalhes envolvendo aí o Arthur Lira, também as chantagens do Arthur Lira. E vamos partir aqui para a gente finalizar falando das bancadas, tá?
Uma outra coisa aqui que eles falam também que é importante, está aqui ó, na última página, tem duas coisas aqui importantes que eu acho bacana de frisar, tá? Vamos lá. Ele diz o seguinte aqui: o extremismo não se restringe, isso aqui é importante, hein? O extremismo não se restringe à pauta de costumes. Bizarra, mas pragmática, a direita radical sabe ser patrimonialista na apropriação de recursos públicos. São 53 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano para emendas parlamentares, que é muita coisa, né? Já falamos sobre isso aqui também, quando eu falei da questão da Dilma aqui, né, e tal. Enfim, e também, continua aqui, né, e também recolocar como prioridade na agenda legislativa a prática do clientelismo comum na República Velha, onde o governo do presidente Lula, sem votos para medir forças com o fascismo, tenta manter a governabilidade concedendo ministérios de porteira fechada e abrindo mão de montantes significativos num toma lá da cá que destoa das coalizões modernas. Várias coisas para dizer aqui, né? Primeiro que o que ele está chamando de coalizões modernas, ele talvez esteja se referindo à Europa, que eu já fiz vídeo aqui também refletindo isso, e é preciso que a gente estude mais isso, mas o fato é que a Europa parece nitidamente já ter resolvido certos problemas de base que não mudam muito se ganhar a direita, se ganhar a esquerda, enfim, né? E aí isso torna o jogo ali um pouco mais, enfim, um pouco menos tenso, digamos, né, do que é aqui. Tá? E, para além disso, existe essa questão do patrimonialismo que ele fala, né? Porque eu fui pesquisar aqui, tá? É uma coisa que eu ainda não li muito, né, sobre isso, a questão de patrimonialismo. E aí, bom, vamos lá, vamos ver a definição que eles dão aqui. Patrimonialismo ou Estado patrimonial é uma forma de organização política onde a autoridade estatal é fundamentada principalmente no poder pessoal exercido pelo governante ou corporação sobre suas propriedades. Foi comum tanto nas monarquias quanto nas repúblicas pré-modernas. E aí finaliza dizendo: o termo foi cunhado pelo sociólogo alemão Max Weber, tá? Que é um nome muito comum aí nas reflexões de sociologia, tá? Referindo-se à característica de um Estado sem distinções entre os limites do público e os limites do privado. Quando a gente relê isso aqui de novo, né, vamos lá. O patrimonialismo é o Estado onde a autoridade estatal é fundamentada principalmente no poder pessoal. E aí, se você for meio apressado, você pensa logo na questão do populismo, e aí você logo conecta isso, o Lula e o Bolsonaro a isso aí. Só que eu acho que isso é um equívoco. Por quê? Porque apesar do Lula ser uma figura popular e não populista, né, como é o Bolsonaro, o que diferencia de fato a direita da esquerda no Brasil é um projeto de a esquerda ligado ao Estado, ao funcionamento do Estado, a fazer a máquina do Estado funcionar melhor, investimento público, etc. e tal. E 2, o projeto da direita, que é um projeto de negar o Estado mínimo, só que eles negam o Estado no verbo, na verborragia, no discurso, mas chegam lá e não diminuem o Estado. Esse papinho furado diminui o ministério, não diminui o orçamento, não diminui o PIB, não diminui, enfim, nada, não diminui nem a dívida, né? E não diminui nem a carga tributária. Então, quer dizer, o que a direita faz quando ela chega lá? Interesse privado, patrimonialismo. Então, essa ideia de patrimonialismo aqui, como descrita dessa maneira, cabe direitinho na direita brasileira. Finalizemos aqui, ó. Esse conceito, o Max Weber, refere à característica de um Estado sem distinções entre os limites do público e os limites do privado. Essa é a direita brasileira. A esquerda faz essa distinção. Uma coisa é o interesse privado, outra coisa é o papel do Estado, que é melhorar a vida do mais pobre, melhorar a vida ali do investimento público, do emprego, da renda e etc. e tal. Melhorar para todo mundo, não apenas para uma parcela. A direita não tem essa cabeça. A direita cabe direitinho nesse conceito aqui. Então é preciso repensar essa ideia aí, articulando com a direita brasileira, porque ela reflete nitidamente isso aqui. Inclusive nesse papinho de bancada disso, bancada daquilo, que são interesses corporativos, né? Ou ali no caso da Bíblia, interesses ideológicos estritos, né? De um grupelho específico, tá? E tudo mais. Então, vamos ver aqui o tempo, e aí vamos finalizar aqui com 2 ponderações para a gente passar aqui para
para as tais bancadas, né, que eles falam. Além disso, ele fala também do tal do centrão, que eu já falei aqui que para mim isso não existe, né? O que existe é uma direita que perdeu a eleição, né? E aí diz que o governo fica refém, né, dessa trindade aí de ruralistas, policiais da bancada da bala e evangélicos hipócritas que se escudam no lema Deus, Pátria e Família para empurrar o Brasil de volta à Idade Média. Um evangélico que está ali no Estado, ele é meio hipócrita, meio estranho no ninho, né? Porque é um pouco tudo isso, né? E aí, para finalizar, ele diz que os 3 segmentos do atraso, são esses 3 aí, né? Que é a bala, a Bíblia e o boi, convergem quase todas as pautas do aborto. Os evangélicos se juntam a ruralistas para derrubar licenciamento ambiental, flexibilizar a comercialização de agrotóxicos, facilitar a grilagem de terras e mineração em áreas protegidas pelo meio ambiente, pelos ambientalistas, e impor o marco temporal na demarcação de terras indígenas, quer dizer, tirar a terra de índio, né, e tudo mais. Quer dizer, uma gente que só pensa no próprio interesse, né? E mais um exemplo dessa distinção aqui que eu ponderei é o Lula, por exemplo, ter criado o Ministério dos Indígenas, dos povos originários, né? Ele não está pensando no interesse dele, porque ele não é indígena, né? Ele está pensando ali em abrir espaços de pluralidade no Estado. Então essa é uma diferença importante entre a direita e a esquerda que a gente tem que olhar e considerar, né? Enfim, e por último, tá? Ele fala aqui, né, que a marca do atual Congresso é o extremismo fundamentalista e cita o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Renato Janine Ribeiro, que está preocupado com esse retrocesso da pesquisa científica que aconteceu no governo Bolsonaro, enfim, sucateou ali as verbas para tudo no Brasil, né? E ele diz o seguinte aqui, né, que o legislativo está sem espaço para a ciência, tomado por gente sem o mais remoto interesse na verdade das coisas. Eu diria mais, né, sem o mais remoto interesse na complexidade das coisas, né? Enfim, porque eles podem dizer que eles têm a verdade deles é a Bíblia, então, enfim, eles não têm interesse na complexidade das coisas, né? Estão ali por um interesse sectário pequeno, né? E enquanto essa gente estiver ali, o Brasil não vai caminhar, tá? E a última frase é essa aqui, ele concorda, né, dizendo que o Renato Janine Ribeiro está coberto de razão, a sociedade está diante de um legítimo circo dos horrores, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui só rapidamente para finalizar, dessas 3 bancadas, tá? Mas antes eu deixo aqui só 2 dicas rápidas em relação a essa questão do negacionismo da ciência, tá? Mais uma vez aqui o mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan, porque ele reflete aqui, ele descreve uma quantidade gigantesca de bizarrices que aconteceram na década de 80 e 90 ali nos Estados Unidos e que são muito parecidas com essa bizarrice que a gente vive aqui hoje da direita brasileira. Tá? Vale muito a pena reler esse livro aqui e fazer essa comparação com o Brasil de hoje, porque tem muita lida isso aí. E esse livro aqui também, do Luiz Costa Lima, Frestas, a teorização em um país periférico, porque isso aqui também reflete bem, né? O Luiz Costa Lima desenvolve aqui bem essa questão que tem tudo a ver com o que ele está dizendo ali, quer dizer, a negação absoluta da ciência, do conhecimento, da pesquisa. É uma gente que está ali, enfim, a gente está voltando para a Idade Média, né? É um negócio bizarro. Mas enfim. E aí isso parece também, né? Só para finalizar ainda esse comentário, isso parece... Às vezes a gente olha e ri, né? Que realmente tem situações ali que são esdrúxulas, engraçadas, patéticas, mas ao mesmo tempo isso aí gera uma série de prejuízos, consequências horrorosas para o país, quer dizer, a gente vai perdendo tempo, vai perdendo espaço no debate internacional, vai perdendo oportunidades de desenvolver, enfim, pesquisas mais complexas, porque essa gentalha medíocre está lá, enfim, né, poluindo ali como zumbis o Congresso. Tá? Então é preciso discutir isso aí, se a gente quiser melhorar um pouquinho. Então, para finalizar, pessoal, ele fala aqui, está na página 25, sobre as 3 bancadas, tá? E aí eu queria só ler 2 trechos aqui, um trecho de cada, na verdade, né, para a gente poder resumir isso aí. Então ele diz que a bancada evangélica tem 75 deputados e 15 senadores, quer dizer, são a bancada, tá? A bancada evangélica tem 75 deputados, são 513, 75 são da bancada evangélica. Só que se você juntar com a frente parlamentar evangélica, que aí inclui não só os evangélicos estrito sensu, mas os simpatizantes também e tudo mais,
São 202 deputados, tá? Então, quer dizer, quase a metade da Câmara e 26 senadores, mais de um terço ali dos senadores, tá? Então, é um negócio inacreditável isso, né? E aí uma coisa importante que ele pondera aqui, e que isso aqui é extremamente relevante para a gente entender o atraso do Brasil, desses 202, apenas 7 são de esquerda. Todos os outros são de direita, quer dizer, né? Então, enfim, e quando você for ver quem são de esquerda, o pastor Henrique Vieira, enfim, né, são figuras que não defendem essas pautas aqui, que defendem pautas diferentes, né? Enfim, e aí finaliza dizendo que o aborto é só a bola da vez. Os fundamentalistas atuam contra eutanásia, igualdade de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo e fim da maioridade penal, estatutos da família e do nasciturno. Esse negócio de igualdade de gênero é discutível, né? Vou até, de repente, um dia eu falo sobre isso em outra ocasião, mas o fato é que eles estão aqui querendo legislar sobre a vida privada dos outros. É isso aqui que é o desenho da coisa aqui, tá? Vamos lá, bancada da bala, tá? Para a gente poder finalizar. A bancada da bala são 44 deputados federais e 2 senadores originários de órgãos de segurança pública. Só que se eles forem reunidos com os simpatizantes, é ainda maior do que a bancada evangélica. Tá inacreditável, né? A bancada da bala salta para 253 cabeças. Metade da Câmara é de defensores de pena de morte, de armamento, enfim, tá? E aí são 13 integrantes ligados direta ou indiretamente no Senado, tá? E aí essa gente, enfim, é barulhenta, agressiva e defendem políticas retrógradas para a segurança, como encarceramento em massa, lei penal para crime de baixo poder ofensivo, restrição de liberdade, não tem proposta nenhuma para plano de segurança nacional integrado, favorece confronto direto com criminalidade, aumenta a letalidade policial, não resolvem. Certo? Para resumir, é uma gente imediatista que não tem cabeça, uma cabeça, como eu falei aqui, articulada com outros, enfim, aspectos da sociedade, e a gente não resolve o problema, né? Agora acabamos de aprovar uma lei para minimizar aí a questão da maconha, e isso vai tirar mais de 40 mil pessoas da cadeia que estão ali porque estavam portando, entendeu, gramas de maconha. Quer dizer, isso é um absurdo. E todas essas pessoas, ou 99%, são negras. Quer dizer, né, isso é um lixo que a gente vive no Brasil, a gente tem que modificar isso aí, tá? E por último, a bancada do agro, né, que é ainda maior do que a bancada da bala, tá? Olha só, hein? A Frente Parlamentar Agropecuária tem 374 integrantes ligados ao ruralismo, ou seja, a galera que é do agro e são os simpatizantes e, digamos, os amealhados, né? 324 na Câmara e 50 senadores, se não me engano tem 80 e poucos senadores, quer dizer, quase 2/3 do Senado essa gente tem, quer dizer, eles aprovam o que eles querem, né? É a mais poderosa associação de ruralistas, financiada por cerca de 50 entidades patronais que apoiam produtores das mais rentáveis commodities como soja e proteína animal. E isso não é aqui negar o valor do agro e tudo mais, inclusive o governo Lula está aí batendo recorde, né, de subsídio para o agro, mas é criticar o que eles têm de extremismo, de excesso, de atraso, né? Porque o fato de eles contribuírem aí com as exportações não dá o direito de matar indígena, deles, enfim, né? Tem que pensar essas coisas aí também. E aí, por último, eles dizem que essa bancada, né, eles controlam o Instituto Pensar Agropecuária, que é por onde passa a estratégia de atuação do Congresso, e órgãos estatais para flexibilizar leis ambientais, uso de agrotóxicos, paralisação das demarcações de terras indígenas pelo marco temporal e etc e tal, tá? Então, quer dizer, é realmente o pior congresso que a gente já teve na história do Brasil, tá aqui mais uma vez, tá? A reportagem da Isto É, e a gente tem que pensar isso aí, porque, enfim, ao mesmo tempo que isso é bizarro, né, e enfim, né, triste, ao mesmo tempo desesperador em alguma medida, mas ao mesmo tempo é algo que permite que a gente pense, né, nisso como, talvez, aí, como um pus, né? Talvez os bolsonaristas e os extremistas de direita sejam o pus que mostra pra gente o que é a direita como problema no Brasil, tá? E a gente tem que aproveitar esse momento para refletir, desenhar as diferenças e sugerir alternativas. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o primeiro vídeo de hoje aí, tá falando sobre o pior congresso da história do Brasil.
e a gente volta no segundo vídeo aí, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, fui.